O favoritismo é do Inter e um Era de se favoritismo esperar. bem alto, Mas assim. eu acho que... É porque o momento do Fluminense é muito bom, beleza, mas dá pra você relativizar um pouco ali. Bom, Inter e Fluminense, tá? Jogo que será neste domingo, às 8h30 da noite, lá no Beira-Rio. Inter que conseguiu classificação, né, contra o Bahia na Libertadores. O Fluminense foi o único brasileiro que conseguiu ser líder da sua chave na Sul-Americana. Pois é, olha só. E agora nós vamos para ele, o Game Arena, dar uma olhadinha, que são dois times que vêm bem, né, velho? Um momento interessante aí da José. Olha, a gente vê logo aí, cheio de verdinho ali, ó. O Inter tava muito bem, teve uma queda e agora deu uma melhorada de novo aí, a equipe colorada. Mas a gente observa que no Campeonato Brasileiro ele é o 14º, tá? Ou seja, não vinha tão bem assim o Internacional, né? São 11 pontos marcados. Enquanto o Fluminense está ali no G6, é o 5º lugar, com 17 pontos marcados e vindo de 3 vitórias consecutivas aí, o tricolor das Laranjeiras. E como chega o Colorado, grande vitória de virada em casa contra o Bahia. Saiu atrás do placar e estava sendo eliminado, vale lembrar, né? Mas conseguiu a virada e acabou se classificando em seus domínios. Antes disso, havia empatado fora de casa contra o Sport e pode-se considerar um resultado ok, até porque o Inter não foi titular, né? Foi o reservão ali. Antes disso, havia vencido o Maracanã, aí empatou com o Mirassol, foi um tropeço. Mas antes disso, havia vencido também o Nacional fora de casa, que foi o que embalou ali o Inter para conseguir essa classificação, né? É isso, né? O time que em casa tá relativamente bem, né? Perde pouco ali quando joga como mandante, mas toma gol, muitos jogos. Sim. Né? Toma muitos gols. Em casa, por exemplo, sofreu contra a Bahia, sofreu contra Mirassol, sofreu antes também, né? Tem outro jogo aí antes. Em casa? Isso. Só não sofreu contra o Maracanã, mas 3x1 contra o Juventude, é um bom parâmetro ali também. 3x3 contra o Nacional. Jogos muito movimentados no Beira-Rio, tá? De fato. E o Fluminense? O Fluminense que fez o seu dever de casa, né? Venceu o Once Caldas 2x0, antes venceu o Clássico contra o Vasco 2x1, 4x1 na Aparecidense, 1x1 com o Juventude, 2x0 no União Espanhola, 3x2 derrota para o Atlético Mineiro e 1x0 para o San José, foi o último jogo que ele não fez gol. E ele também estava reservão, né? E foi na altitude também. Você tocou nesse ponto. São 6 jogos consecutivos marcando o gol do Fluminense, e aí eu vou além, tá? Em 5 desses 6 ele marcou pelo menos 2. O único jogo que ele fez foi contra o Juventude. Então a gente pode observar aqui, o que é que a gente pode resumir aqui desse confronto? O Inter é muito forte dentro de casa, no Beira-Rio, favorito, sem dúvidas, para esse confronto, mas são dois times com ataques muito bons. E aí, o que é que vai prevalecer, Fábio? Bom, vamos ver agora o nosso momento bet nacional, ver as odds aí, porque o favoritismo é do Inter e um favoritismo bem alto, mas assim. Acho que... É porque o momento do Fluminense é muito bom, beleza, mas dá pra você relativizar um pouco ali. O Fluminense tá melhor no Brasileirão que o próprio Inter, É porque o Inter viveu um momento muito ruim Eu acho que o Inter ele já deu uma viradinha de chave de novo pra voltar a ser uma equipe mais confiável, tá? Essa reta final aí de Copa Libertadores, ele se provou muito bem. Ele vence o Nacional fora, depois fez o dever de casa, de virada, então mostrou um poder de reação muito interessante o Internacional. Eu acho que ainda pode fazer mais, eu caracterizaria dessa forma. E até por isso eu fujo de resultado final, tá? Eu acredito que a odd é boa, mas eu tenho um pezinho atrás de cravar uma vitória seca do Internacional. Eu não descarto um empate com gols. Eu acho que esse jogo tem uma carinha de empate com gols aqui, 1x1, 2x2. Pode muito bem acontecer. Confio mais no Inter, de fato, mas não vejo valor numa vitória seca do Internacional nesse jogo, não, tá? E até por isso vou focar em gols e eu tenho uma odd que eu considero absurdamente boa aqui, velho, que é o mais de 1.5 gols, tá? Ah, mas a odd é só 1,47, Matheus, abaixo de 1.5 você gosta? Cara, se tratando de custo-benefício, eu gosto bastante. Eu imagino que tende a ser um jogo bem movimentado aqui, tá? Se for pra imaginar uma vitória do Internacional, pra mim é 2x1, 3x1, até um 2x0, também tá dentro aqui. E se for pra ser um empate, eu não imagino 0x0. É 1x1, 2x2. Então, eu acredito muito em um jogo movimentado. São dois times com ataques poderosos. O Fluminense fez gol nos últimos 6 jogos que disputou e marcou pelo menos 2 em 5 dos 6. Então, gosto bastante dessa opção. Se você estiver achando a odd baixa, velho, espera ali 5, 10 minutinhos, você vai se expor ao risco de sair um gol cedo, mas essa odd já vai dar uma subida. Então, acaba sendo aí uma boa pedida. Muito bem. E o gol do Fluminense também tá pagando bem, né? A gente pode então, até ver a odd aí, que é uma odd interessante. 1,64. Até uma odd até maior. Então fica essas duas opções, né? Mas vamos mais um e-mail, né? Aquela coisa, aí pra gente fazer o comparativo aqui, qual é a melhor dessas duas apostas? Você acha que é mais provável ser 2x0 Internacional ou 1x0 Flu? Eu acho que o 2x0 Inter é mais provável. Então eu prefiro mais de 1.5 gols do que o gol do Fluminense. Mas eu também acho que é uma boa pedida, tá? O próprio ambas marcam também. Acaba sendo uma pedida interessante de odds melhores. Eu acho que são opções com retorno maior, um lucro maior, mas consequentemente um risco maior. Aí fica a critério do apostador. Eu acredito que mais de 1.5 gols é mais seguro. Muito bem. Então dica dada aí para Inter e Fluminense.